Senhor Deus, antes de eu começar este dia, eu me aproximo de Ti com reverência e sinceridade, porque eu reconheço uma verdade que nem sempre é fácil admitir. Às vezes, aquilo que eu tanto pedi pode se tornar aquilo em que eu passo a confiar mais do que em Ti. O que começou como resposta pode virar apego. O que veio como presente pode ocupar um lugar que só pertence ao Senhor. Pai, eu não quero transformar bênção em muleta. Eu não quero construir minha paz em cima de coisas que podem mudar. Eu não quero que um relacionamento, um projeto, um dinheiro, uma conquista, um ministério ou até mesmo um sonho se torne o centro da minha segurança. A Tua palavra diz: não terás outros deuses diante de mim. E eu entendo que ídolo não é só imagem. Ídolo é tudo o que domina meu coração. Por isso, hoje eu te peço, coloca luz dentro de mim. Se existe algo que eu protejo com medo, revela. Se existe algo que eu valorizo acima de Ti, corrige. Se existe algo que eu não consigo entregar, fortalece minha fé. Porque onde está o meu tesouro, ali estará também o meu coração. E eu quero que o meu coração esteja em Ti, acima de qualquer dádiva. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho Deus em primeiro lugar. Pai, eu te agradeço pelas bênçãos que já chegaram e também pelas que ainda virão. Mas hoje, eu te peço algo mais profundo do que receber. Eu te peço a graça de permanecer livre por dentro. Porque eu sei que o coração humano é capaz de amar o presente e esquecer o doador. É capaz de celebrar a porta aberta e deixar de buscar aquele que abre as portas. Senhor, ensina-me a viver com as mãos abertas, a desfrutar sem idolatrar, a cuidar sem possuir, a crescer sem me tornar refém do que conquistei. Se eu transformei uma bênção em identidade, quebra isso em mim. Se eu transformei uma conquista em trono, tira isso do centro. Se eu transformei um sonho em direção absoluta, realinha minha visão. Eu não quero ser governado por medo de perder. Eu quero ser conduzido pela confiança de que o Senhor continua sendo bom. Eu me lembro de Abraão. Ele esperou, ele creu, ele recebeu. E mesmo assim, quando o Senhor pediu, ele não colocou a promessa acima do Deus da promessa. Pai, eu não quero amar mais o resultado do que a Tua presença. Eu não quero buscar mais o que Tu fazes do que quem Tu és. Se existir algo dentro de mim que compete contigo, eu renuncio hoje. Eu volto ao primeiro amor. Eu volto ao lugar onde o Senhor é suficiente. Se você também quer voltar ao primeiro amor, escreva: Amém. Deus é o meu maior tesouro. Senhor, visita agora as áreas em que eu me sinto inseguro, porque muitas vezes a idolatria não nasce do orgulho, mas do medo. Medo de voltar a sofrer, medo de perder o que foi difícil conquistar, medo de ficar para trás, medo de decepcionar. E quando esse medo cresce, eu começo a construir minha paz em cima de coisas frágeis. Eu começo a apoiar meu coração em pessoas, números, estabilidade, reconhecimento, e sem perceber, eu tiro o peso da minha confiança do Senhor e coloco em algo que pode mudar de um dia para o outro. Pai, eu peço que o Teu Espírito ilumine o meu interior. Mostra-me onde eu tenho protegido demais aquilo que eu deveria apenas administrar. Mostra-me onde eu tenho controlado demais aquilo que eu deveria confiar. Mostra-me onde eu tenho insistido demais na minha vontade, quando o Senhor está tentando me conduzir por um caminho mais alto. Eu não quero viver ansioso, calculando perdas, vigiando ameaças, imaginando cenários ruins. Eu quero viver em descanso. Eu quero lembrar que a minha vida está escondida em Cristo, e por isso nada pode me roubar o que realmente importa. Senhor, eu declaro: se o Senhor me deu, eu recebo com gratidão. Se o Senhor me sustenta, eu caminho com humildade. Se o Senhor me pedir de volta, eu entrego sem desespero, porque eu sei que o meu Deus não tira para destruir. O meu Deus dirige para salvar. Purifica meu amor, ajusta meu foco, que eu ame o Senhor mais do que conforto, mais do que segurança, mais do que qualquer plano, que eu me alegra mais na Tua presença do que em qualquer conquista. Se essa oração falou com você, deixe nos comentários. Glória a Deus, eu confio mesmo sem entender. Senhor, coloca em mim um coração de mãos abertas. Ensina-me a viver sem algemas invisíveis, sem amarrar minha identidade ao que eu tenho, ao que eu faço, ao que as pessoas dizem sobre mim. Porque eu sei que o inimigo não precisa me derrubar com pecado escandaloso. Às vezes,
Ele só precisa me distrair com um presente que eu começo a tratar como dono. E quando eu passo a agir como proprietário, eu perco a leveza de filho. Eu começo a vigiar, comparar, disputar, provar. E sem perceber, eu me canso. Pai, eu quero voltar ao lugar simples. O lugar onde o meu valor não depende de resultados. O lugar onde minha segurança não depende de estabilidade. O lugar onde minha alegria não depende de aplausos. Eu não quero que nada, nem mesmo algo bom, se torne um peso na minha alma. Eu não quero que uma bênção vire uma prisão. Eu não quero que o que eu conquistei roube o que eu mais preciso: intimidade contigo. Senhor Jesus, eu me lembro de Abraão. Ele esperou, ele chorou, ele perseverou, e quando Isaque chegou, o coração dele poderia ter descansado no filho e não no Deus da promessa. Mas o Senhor tocou exatamente onde o amor poderia virar idolatria. Pai, eu não sei quais Isaques eu carrego. Pode ser uma relação, um projeto, um sonho, uma posição, uma fonte de renda, uma reputação, uma expectativa que eu protejo demais. Mas hoje eu te peço, não permita que eu viva agarrado. Não deixe meu coração se ajoelhar diante do que é passageiro. Eu renuncio o medo de perder. Eu renuncio a ansiedade que me faz controlar tudo. Eu renuncio o apego que me faz negociar obediência. Eu renuncio o hábito de colocar o futuro acima do Senhor. Pai, eu quero que a minha fé seja mais forte do que minhas emoções. Mesmo quando eu não entendo, eu escolho confiar. Mesmo quando dói, eu escolho obedecer. Porque eu sei, o Senhor é bom, e o Senhor nunca falha. Eu declaro que o meu maior tesouro é o Senhor. A minha maior recompensa é a tua presença. A minha maior herança é ser teu filho. Então, ajusta minhas prioridades. Reordena meus desejos. Que eu volte a buscar primeiro o teu reino. E que todo o resto encontre seu lugar certo. Se você quer viver com o coração livre, escreva nos comentários: Amém. Jesus é meu maior tesouro. Senhor, eu te peço agora uma coisa muito específica. Revela, com clareza e misericórdia, onde o meu coração começou a se dividir. Mostra-me o ponto exato em que algo bom tomou o lugar do melhor, porque eu posso continuar falando as palavras certas, frequentando os lugares certos, mantendo a aparência de fé, e ainda assim estar distante por dentro. Pai, eu não quero viver de aparência. Eu quero viver de verdade. Eu quero que a minha vida seja um altar, e não um palco. Eu confesso que às vezes eu me apego ao que me dá sensação de controle. Eu transformo conforto em prioridade. Eu transformo estabilidade em Deus. Eu transformo um relacionamento em refúgio. Eu transformo dinheiro em segurança. Eu transformo reconhecimento em alimento. E quando essas coisas balançam, eu me desorganizo por inteiro. Mas hoje, eu volto ao centro. Hoje, eu volto para ti. Porque só o Senhor é firme quando tudo treme. Pai, ensina-me a desfrutar das tuas dádivas sem ser dominado por elas. Ensina-me a celebrar sem me intoxicar, a possuir sem me prender, a prosperar sem me perder, a crescer sem me tornar orgulhoso, a vencer sem me tornar indiferente. Eu não quero ser guiado por impulsos. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Eu não quero que a minha vida seja movida por medo. Eu quero que ela seja movida por confiança. Senhor Jesus, eu me lembro do que a tua palavra diz. Onde está o meu tesouro, ali estará meu coração. Então hoje eu reposiciono o meu tesouro. Eu tiro do trono tudo o que não é Deus. Eu desço do meu coração aquilo que eu entronizei em silêncio. Eu removo aquilo que eu protejo, mais do que protejo minha comunhão contigo. Eu renuncio qualquer idolatria disfarçada de necessidade, porque o Senhor não é contra as bênçãos. O Senhor é contra qualquer coisa que me escravize. Pai, eu quero aprender a caminhar com a alma leve, acordar sem ansiedade, trabalhar sem desespero, planejar sem idolatrar, sonhar sem substituir o Senhor. Eu quero um coração humilde, ensinável, obediente, como Abraão. Um coração que diz sim antes mesmo de entender. Um coração que confia no teu caráter quando a lógica falha. Um coração que sabe, se Deus pediu, Deus sustenta. Então eu entrego minhas vontades. Eu entrego minhas pressas. Eu entrego minhas justificativas. Eu entrego meus apegos. Eu entrego minhas estratégias que excluem o Senhor. E eu declaro, eu pertenço a ti. Eu sou teu. Eu vou seguir a tua voz, mesmo quando custar.
Eu vou escolher o caminho estreito, porque nele existe vida. Se essa oração está falando com você, escreva nos comentários. Eu escolho Deus em primeiro lugar. Pai, eu me coloco diante de Ti com sinceridade, porque eu sei que seguir Jesus não é um detalhe na agenda. É uma decisão de vida. É um caminho estreito, mas seguro. É uma escolha diária, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o coração tenta recuar, mesmo quando a carne pede conforto. Senhor, hoje eu te peço, fortalece minha fidelidade. Não deixe que eu seja guiado por emoção, por impulso ou por medo. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Eu oro para que o meu coração não se iluda com a aparência das coisas, porque nem tudo que brilha é bênção, e nem toda porta aberta vem do céu. Eu peço discernimento. Eu peço uma mente clara. Eu peço sensibilidade espiritual para reconhecer quando algo está tentando me afastar de Ti por sedução e não por ataque. Porque muitas quedas começam com distrações pequenas. Muitos afastamentos começam com uma justificativa inofensiva. Mas hoje, eu renuncio toda distração que rouba a minha chama. Senhor, coloca ordem dentro de mim. Ordena meus passos. Ordena minhas escolhas. Ordena meus desejos. Eu não quero viver no modo automático. Eu não quero ser levado por pressa, por ansiedade, por comparação, por necessidade de aprovação. Eu quero caminhar com direção. E eu sei que direção não nasce do meu controle, nasce da Tua liderança. Então eu digo, guia-me, mesmo quando eu não entender. Conduz-me, mesmo quando eu não enxergar o final. Sustenta-me, mesmo quando eu estiver cansado. Pai, eu oro para que a minha fé não dependa de circunstância favorável. Eu não quero ser forte somente quando tudo vai bem. Eu não quero Te buscar apenas quando estou com medo. Eu quero maturidade espiritual. Eu quero ser constante. Eu quero ser alguém que permanece, alguém que não negocia princípios, alguém que não troca o eterno pelo imediato. Senhor, fortalece minha perseverança. Dá-me graça para continuar quando a resposta demora. Dá-me paz para esperar quando a porta não abre. Dá-me coragem para obedecer quando isso custa algo. Eu Te peço também, Senhor, cura minha visão sobre processos, porque eu sei que o Senhor trabalha em silêncio. Eu sei que o Senhor prepara no oculto. Eu sei que muitas vezes o que parece atraso é proteção. O que parece perda é livramento. O que parece confusão é um ajuste. Então, quando eu estiver em um tempo que eu não entendo, ensina meu coração a descansar no Teu caráter. Eu não preciso entender tudo para confiar em Ti. Eu só preciso lembrar quem Tu és. Senhor Jesus, quando a tentação de olhar para trás vier, segura minha mão. Quando o passado tentar me puxar, fortalece minha decisão. Quando eu me sentir fraco, lembra-me que a Tua força se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu me sentir sozinho, lembra-me que o Senhor nunca abandona os Teus. E quando o medo tentar falar alto, que a fé se levante dentro de mim e declare: Deus está comigo. Deus está no controle. Deus está trabalhando. Pai, hoje eu entrego novamente minha vontade. Eu entrego minhas preferências. Eu entrego minha pressa. Eu entrego minha necessidade de ter tudo explicado. Eu escolho confiar. Eu escolho permanecer. Eu escolho caminhar com o Senhor, mesmo quando o caminho é estreito. Porque eu sei, no fim, o que o Senhor prepara é maior do que o que eu consigo imaginar. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho confiar, mesmo sem entender. Pai, eu Te agradeço porque mesmo quando eu não percebo, o Senhor está me guardando. Há livramentos que eu nunca vou enxergar, portas que o Senhor fechou por amor, atalhos que o Senhor bloqueou para proteger o meu destino. E hoje eu quero reconhecer, a Tua fidelidade não depende da minha força. O Senhor permanece Deus, mesmo quando eu estou frágil. O Senhor continua soberano, mesmo quando eu estou confuso. E isso me dá paz. Senhor, eu não quero viver uma fé superficial, que só funciona quando tudo está calmo. Eu quero uma fé que permaneça quando o vento aumenta, quando as notícias assustam, quando o coração aperta e o amanhã parece incerto. Eu oro para que a minha confiança esteja firmada na rocha, e não no chão instável das circunstâncias, porque tudo pode mudar. Mas o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, eu Te peço, livra-me do medo que me paralisa. Livra-me da ansiedade que me consome por dentro. Livra-me das perguntas que giram na minha mente
e roubam meu descanso. Eu coloco diante de ti cada preocupação escondida, cada pensamento repetitivo, cada peso que eu carrego calado, e eu declaro que eu não fui criado para viver esmagado por incerteza. Eu fui chamado para viver pela fé. Espírito Santo, visita a minha casa e o meu interior. Enche cada ambiente com a tua presença. Enche cada canto com a tua paz. Que a minha casa seja um lugar de descanso e não de tensão. Que a minha mente seja um lugar de clareza e não de confusão. Que o meu coração seja um lugar de fé e não de pânico. Senhor, coloca uma muralha de paz ao redor de mim e silencia toda voz que tenta me empurrar para o desespero. Pai, eu te peço também algo profundo. Não permita que eu seja governado por palavras negativas. Palavras que jogaram sobre mim, palavras que me diminuíram, palavras que tentaram definir meu futuro, palavras que me marcaram com rótulos. Em nome de Jesus, eu renuncio toda sentença que não veio do céu. Eu rejeito toda palavra de derrota, de fracasso, de vergonha e de condenação. Eu não sou o que disseram. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Senhor, alinha a minha boca com o teu propósito. Que eu não seja alguém que profetiza tragédia sobre a própria vida. Que eu não alimente o medo com minha fala. Que eu não declare vai dar errado antes de tentar. Pelo contrário, ensina-me a declarar tua palavra, a falar vida, a falar esperança, a falar promessa. Eu sei que existem batalhas que começam na mente, mas se vencem com fé e com verdade. Eu declaro, Pai, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é a minha direção. Mesmo que eu não veja, o Senhor está preparando. Mesmo que eu não entenda, o Senhor está conduzindo. Mesmo que eu sinta fraqueza, o Senhor me fortalece. E se hoje eu acordei com o coração cansado, eu creio que o Senhor me renova agora. Porque quando eu chego ao meu limite, começa o teu sobrenatural. Pai, que esta manhã seja um marco. Que eu não caminhe hoje carregando medo, mas carregando fé. Que eu não caminhe hoje carregando peso, mas carregando confiança. Eu recebo a tua paz. Eu recebo a tua força. Eu recebo o teu cuidado. Se você crê nisso, escreva nos comentários. Hoje eu recebo a paz de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu consagro o meu dia ao Senhor. Antes que eu toque nas tarefas, antes que eu entre nas conversas, antes que eu encare as responsabilidades, eu coloco minha vida diante de ti. Eu não quero começar este dia no automático. Eu não quero começar no impulso, na pressa, na ansiedade. Eu quero começar no teu altar, com o coração alinhado, com a mente em paz, com os olhos firmes em ti. Senhor, guia os meus passos. Eu te peço direção para aquilo que eu não sei resolver. Eu te peço sabedoria para as decisões que exigem maturidade. Eu te peço discernimento para reconhecer o que vem de ti e o que é distração. Há coisas que parecem urgentes, mas não são importantes. Há portas que parecem boas, mas não são tuas. E há caminhos que parecem difíceis, mas são exatamente o lugar onde o Senhor vai me fortalecer e me promover. Pai, eu entrego ao Senhor tudo o que eu não consigo controlar. Eu entrego conversas que eu não consigo prever. Eu entrego respostas que ainda não chegaram. Eu entrego pessoas que eu amo e que eu não posso proteger o tempo todo. Eu entrego minha família, meu trabalho, meus planos, minha saúde, meu futuro. Porque quando eu tento segurar tudo sozinho, eu me canso. Mas quando eu coloco nas tuas mãos, eu descanso. Senhor, guarda o meu coração de se prender às notícias, às opiniões, aos comentários, ao que dizem por aí. Eu não quero viver alimentando medo pelo que eu ouço. Eu quero viver alimentando fé pelo que o Senhor diz. Que a tua palavra seja a minha referência maior. Que a tua voz seja a voz mais alta dentro de mim. Que eu não me torne refém do barulho do mundo, nem do barulho da minha própria mente. Pai, eu sei que o inimigo tenta usar a incerteza como uma porta para o desânimo. Ele tenta dizer que nada vai mudar, que não existe saída, que o Senhor se esqueceu de mim. Mas hoje, eu rejeito essa mentira. Hoje eu escolho lembrar do teu histórico comigo. Eu escolho lembrar das vezes em que o Senhor me tirou do fundo, me sustentou quando eu não tinha força, abriu caminhos que eu não imaginava, curou dores que eu achava permanentes. O Senhor já foi fiel antes, e o Senhor será fiel de novo. Espírito Santo, fortalece a minha fé quando eu estiver fraco.
Sustenta-me quando eu estiver no limite. E quando eu não tiver palavras, intercede por mim. Eu não quero ser movido por emoções instáveis. Eu quero ser movido pela certeza de que Deus está comigo. Mesmo que o dia seja difícil, eu não estou sozinho. Mesmo que haja luta, eu não estou abandonado. Mesmo que eu não veja a solução agora, o Senhor já está trabalhando. Pai, visita aqueles que hoje se sentem perdidos. Pessoas que acordaram sem alegria, sem direção, sem esperança. Pessoas que sorriem por fora, mas choram por dentro. Em nome de Jesus, alcança esses corações. Sopra vida onde existe cansaço. Sopra esperança onde existe desespero. Sopra paz onde existe confusão. Que essa oração seja um ponto de virada, um recomeço, um renovo, um abraço do céu em plena manhã. Senhor, eu declaro, eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu não vou permitir que o medo mande em mim. Eu vou caminhar em fé, passo por passo, com o Senhor à frente. E ainda que eu não entenda tudo, eu confio em Ti, porque a minha segurança não está em ter controle. A minha segurança está em ter Deus. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor não me dá apenas força para sobreviver. O Senhor me dá força para permanecer firme. O Senhor me dá graça para continuar. O Senhor me dá paz para atravessar. E o Senhor me dá esperança para enxergar além do que os olhos veem. Se essa oração está falando com você, escreva nos comentários. Eu confio em Deus mesmo sem entender. Pai amado, em nome de Jesus, eu encerro esta oração com gratidão. Gratidão não porque tudo já está resolvido, mas porque eu sei que o Senhor está comigo. Gratidão não porque eu já tenho todas as respostas, mas porque eu tenho a presença do Deus que conhece o fim desde o começo. Gratidão porque mesmo quando eu não entendo o caminho, eu posso confiar no Teu coração. Senhor, eu peço que esta manhã seja marcada por um novo espírito dentro de mim, um espírito de firmeza, um espírito de confiança, um espírito de paz. Que eu não carregue o peso do dia inteiro antes de viver o dia, que eu não sofra por antecipação, que eu não construa cenários de derrota. Ensina-me a viver um passo de cada vez, com o coração ancorado em Ti. Pai, eu declaro que a incerteza não vai me dominar. Eu posso não saber o que vai acontecer, mas eu sei quem governa sobre tudo. Eu posso não enxergar o próximo capítulo, mas eu sei quem escreve a minha história. Eu posso não ter controle das circunstâncias, mas eu tenho acesso ao Deus que transforma as circunstâncias. Então eu escolho descansar. Senhor, guarda a minha mente hoje. Guarda meus pensamentos quando tentarem correr para o pior cenário. Guarda meu coração quando tentarem me contaminar com medo, comparação, insegurança e ansiedade. Que a minha mente seja vigiada pela Tua paz. Que a minha boca seja guiada pela Tua sabedoria. Que as minhas atitudes sejam conduzidas pelo Teu Espírito. Pai, eu oro por quem está ouvindo agora e carrega batalhas invisíveis. Gente que está lutando com preocupações, com pressão, com dúvidas, com fraquezas que ninguém vê. Em nome de Jesus, toca essas vidas com cuidado e poder. Que toda opressão caia, que todo desânimo seja quebrado, que toda ansiedade seja silenciada, que todo medo seja substituído por paz. Senhor, eu declaro que este dia não será governado pelo caos. Este dia será governado pela Tua presença. Se houver tempestade, o Senhor me ensinará a permanecer firme. Se houver portas fechadas, o Senhor me dará livramento e direção. Se houver atrasos, o Senhor me dará paciência e propósito. Se houver lágrimas, o Senhor me dará consolo e força, porque o Senhor não me abandona no meio do processo. Pai, eu entrego o meu futuro nas Tuas mãos. Eu entrego o que eu não sei. Eu entrego o que eu não consigo prever. Eu entrego o que eu não posso controlar. E eu recebo de Ti a segurança que vem do alto. Eu recebo de Ti paz no meio da incerteza. Eu recebo de Ti força para continuar. Eu recebo de Ti clareza para caminhar. Eu recebo de Ti a certeza de que o Senhor está trabalhando, mesmo quando eu não vejo. E eu finalizo declarando: Deus está comigo. Deus vai à minha frente. Deus me sustenta. Deus me guarda. Deus me fortalece. E tudo aquilo que hoje parece confuso, no tempo certo se tornará testemunho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você crê que Deus vai guiar seus passos hoje, escreva nos comentários. Amém. Deus está no controle.